paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez, bem-vindos em nome de Jesus, o Senhor da glória, a quem adoramos, a quem servimos, por quem existimos. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Queremos dar as boas-vindas também à irmã Meire, as suas filhas ali da Igreja Batista de Caculé. Que o Senhor as abençoe graciosamente. Queridos, se vocês trouxeram uma Bíblia, Palavra de Deus, eu quero convidá-los a abrir no Evangelho de João, no capítulo 4, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 4. Aleluias. Versos 23 e 24. Quem puder ficar sentado, evitar circular no momento do culto, faz muito bem, pois é preciso reverenciar, respeitar a presença de Deus que está entre nós. A não ser que você não creia na palavra imutável e bendita de Jesus, que afirmou: aonde vocês estiverem reunidos no meu nome, entre vocês eu estarei. Você crê nesta palavra? Então você sabe que Jesus está aqui. Então honre a presença dele. Quem achou, diga amém. Então leiamos o que diz a palavra do Senhor. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Você crê nesta palavra? Então aproveite para adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor Jesus. A palavra tão corriqueira entre nós, os que cremos, é adoração. Há uma infinidade de louvores que trata do tema, que fala sobre adoração. Você veio para o culto com intuito e propósito de adorar o Senhor. Mas muitos não sabem o que é, de fato, adoração. Com a graça do Senhor, eu espero podê-los ajudar, para que você compreenda melhor e possa, depois de compreender, exercer, praticar a verdadeira adoração. Você já viu, já ouviu que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer você ser um dos tais? Levante a sua mão e se apresente a Ele. Ele está buscando. Adoração tem como definição culto à divindade. Mas há tantas divindades aí fora. Existem tantos senhores e, igualmente, tantos deuses, que é preciso definir quem é verdadeiro e quem são os falsos. O único Deus verdadeiro que fez os céus e a terra e tudo quanto neles há, é a Ele que nós adoramos. O único Senhor nos céus e na terra, a quem a igreja serve, reconhece e a Ele se sujeita, chama-se Senhor Jesus Cristo. A Ele adoramos. Os demais são falsos deuses e falsos senhores. E é evidente que enquanto circulam notas falsas,
as verdadeiras estão sob suspeita. Enquanto houverem senhores falsos, você precisa verificar para saber, para ter certeza se o Senhor que você adora é verdadeiramente o único Senhor verdadeiro, porque há muitos senhores falsos, mas para nós há um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, a Ele a glória, o louvor e a honra eternamente. Se você crê nele, pode adorar, porque Ele está aqui neste lugar. Adoração. Qual é a maneira de adorar? Se alguém te perguntar, no seu ambiente familiar, de trabalho, escolar, no seu convívio, qual é a maneira de adorar a Deus? O que você vai responder? Qual será a resposta que você vai dar à pessoa que te fez a pergunta? Muitos dirão o seguinte: adorar é cantar louvores a Deus. Adorar é expressar adoração do tipo glória a Deus, aleluias. Adorar. Existe uma maneira correta de adorar? Claro que existe. E qual é a maneira clara, ensinada nas Escrituras, que você deve praticar, que você deve fazer a fim de adorar o Senhor? Você quer saber como adorar o Senhor ou não quer? Porque se você não tiver interesse algum, não é para você a palavra. Mas se você é um adorador e deseja adorar o Pai em espírito e em verdade, então você vai nesta noite receber instruções de Deus para que você o faça com excelência, o faça em verdade e o faça com sinceridade. Adoração, a maneira correta de adorar. Diz a palavra o seguinte: e o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que vira a sua aflição. O povo creu e ouviu que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. Sabendo disso, diz o texto, e inclinaram-se e adoraram. Êxodo capítulo 4, versículo 31. Eles creram no que ouviram falar a respeito do Senhor, a respeito do seu Deus, que havia visto as aflições e ouvido as dores que eles passavam, e por isso veio para livrá-los. E ao ouvir tal palavra e em crer em tais promessas, eles se inclinaram, se abaixaram para adorar o Senhor. Você adora o Senhor dessa maneira? O escritor, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, no versículo 29, diz assim: dai ao Senhor a glória de seu nome. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes. Vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O salmo que foi lido hoje diz a mesma coisa. Adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Veja o convite das Escrituras para que você venha. Porque você precisa ir, porque Deus não vem. Quando você se sente vazio, especialmente porque você desleixou-se com a sua vida espiritual, porque você deixou de servir a Deus com devoção, com dedicação e com zelo, você vai começar a esfriar o teu coração, você vai começar a sentir fraquezas espirituais, você vai começar a perder a vontade de vir para a igreja. Porque tantas pessoas não conseguem vir para a igreja? Porque elas perderam a presença de Deus. Porque elas se perderam da presença de Deus. Não porque elas perderam, elas se perderam. Não é Deus que vem, é o homem que vai. Você precisa ir à presença do Senhor. E ir à presença do Senhor não é simplesmente aparecer diante do Senhor de mãos vazias. Diz a palavra que você deve adorá-lo com presentes. Olha que coisa extraordinária. Dar presentes ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Você tem feito isso de maneira correta, adorado o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra? É assim que você deve proceder. Dai ao Senhor a glória.
de seu nome. Você sabe quem você adora? Então dá o Senhor, ou dê ao Senhor a glória do seu nome, porque somente a Deus seja dada a glória, o louvor e a honra para todos sempre. Diz a Escritura que ao que está sentado no trono e ao Cordeiro a honra, a glória, o louvor eternamente. Ao único Senhor soberano, que é sobre tudo e é sobre todos, você deve abrir a tua boca para glorificar, para honrar, para exaltar, porque Ele é o único Deus digno de toda a glória, digno de toda a honra e digno de todo o louvor. Você deve estar se perguntando: por que eu preciso fazer isso? Acaso Deus tem necessidade ou carência de que alguém ou pessoas o adorem? Claro que não. Por que então Deus requer adoração? Em princípio, você precisa saber o seguinte: a igreja existe para a glória de Deus. Esta igreja, da qual você faz parte, existe, foi criada com um propósito: glorificar e adorar o Deus dos céus. E por que Deus requer adoração? Acaso Ele sente carência e precisa de bajuladores? Evidente que não. Deus é o princípio e a fonte de tudo, onde tudo começa e onde tudo termina. Você precisa adorar a Deus para que a tua vida tenha sentido, para que você seja abençoado, para que Deus possa realizar na tua vida todo o bem que Ele planeja e deseja. Imagine uma criancinha pequena, de 3, 4 anos, conduzido pelo pai ou pela mãe, no centro de uma grande cidade. Se a mãe ou o pai deixasse aquela criança solta, o risco que ela corre é absurdo. Para que ela seja abençoada, para que ela seja protegida, para que ela esteja em segurança, ela precisa estar perto do pai ou da mãe. Se ela sair, tudo de ruim pode suceder a ela. Quando você sai da presença de Deus, pois eu repito, não é Deus que sai da sua presença, é nós que saímos da presença dele. Tudo de ruim começa a nos suceder. Por isso que tantas pessoas vivem uma vida desgraçada, literalmente falando, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, pessoas que reclamam da sua própria existência, pessoas que, se pudessem, escolhiam não viver, de tanta angústia, de tanta amargura que passam na vida. Por que isto acontece? Porque Deus quis castigá-lo, porque você é mais ruim do que os outros, porque as coisas não dão certo só para você e dá para os outros. Não é nada disso, é porque você saiu da direção, você saiu da presença de Deus. Por isso o salmista escreveu no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você não acha lugar de descanso fora da presença do Altíssimo? E para estar na presença do Altíssimo, você precisa adorá-lo, servi-lo, bendizê-lo. Por isso a palavra diz que Deus busca verdadeiros adoradores, não para suprir uma carência dele, pelo contrário, mas para abençoar as vidas dos verdadeiros adoradores. Você precisa aprender a adorar a Deus com reverência, reconhecer a santidade de Deus, reconhecer a bondade de Deus, mas nunca esquecer de quem Ele é. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor diante de quem todos devem comparecer um dia para acertar contas com Ele. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que é misericordioso, que é gracioso, mas que é extremamente severo. Portanto, a palavra nos aconselha a considerarmos o amor e a severidade de Deus, porque Deus é graça, é vida, mas também é fogo consumidor. Você está adorando o Senhor na beleza da santidade dele? Exemplos de adoração. Eu gostaria de ver na Bíblia alguns exemplos de adoração, para que eu possa fazer igual. Quando você lê as Escrituras, o inteligente de Deus, é Deus falando com você. A Bíblia não existe por conta de Deus, mas existe por causa do homem. Ela é um manual, ela é um livro de instrução, um livro de conhecimento, para você obter
tudo que você precisa para servir a Deus. Quando você ler na Bíblia um exemplo de alguém que fez daquele jeito e foi abençoado, o que você deve fazer? Imitar a fé do tal. Para que aquilo que se sucedeu a ele, lá dos tempos bíblicos, aconteça com você hoje. Porque você está na presença do mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus de ontem, Ele é hoje e o será eternamente. Portanto, os milagres que Ele operou no passado, Ele opera no presente e continuará fazendo no futuro. Quando você ler o exemplo de alguém que fez e foi abençoado, imite-o com a mesma fé e sinceridade, porque o que aconteceu com aquele vai acontecer com você. Você crê ou não crê? Um exemplo de adoração tão simples e tão recorrente, especialmente no Antigo Testamento, era o prostrar-se diante de Deus. Abraão, um adorador que dispensa adjetivos, ele envia o seu servo Eliezer com uma missão de trazer uma esposa adequada à altura de seu filho Isaque, herdeiro da promessa e continuador da bênção patriarcal. O homem fica, evidentemente, desesperado. Quem não ficaria? Meu Deus, como eu vou trazer? Olha a missão. Olha, Damasceno, você vai buscar uma mulher para o seu senhor Isaque. Uma mulher à altura dele. Ele deve ter pensado, misericórdia, onde eu vou encontrar uma assim? Abraão dá a ele o lugar, a região, mas não especifica a casa que ele deve ir. E no caminho, ele perturbado com aqueles pensamentos, meu Deus, o que eu devo fazer? Como vou encontrar tal mulher com tantas virtudes que esteja à altura do meu senhor Isaque? Vou fazer um voto com Deus. E ele começa a orar, Senhor, se o Senhor me der uma viagem próspera e me fizer encontrar a esposa para o meu Senhor, eu vou te adorar. E quando ele chega naquele lugar, tudo deu certo, tudo se encaminhou de acordo com o propósito e vontade do Senhor. E quando tudo aquilo dá certo, aquele homem se prostra em adoração. E veja o que ele diz aqui: e Eliezer então inclinou-se aquele varão. Então inclinou-se aquele varão, a saber, Eliezer, e adorou ao Senhor. Por que as pessoas precisavam se inclinar? Literalmente se abaixar, colocar os joelhos no chão e fazer um sinal até a terra para adorar. Porque quando alguém se abaixa diante de outro, ele reconhece a superioridade do outro. Quando alguém se inclina diante de Deus, mesmo sem ver visualmente a presença de Deus, mas com inteiro coração, com sentimento perfeito, com sinceridade, ele está reconhecendo que Deus é superior a ele. E não apenas que Deus é maior do que ele, mas que ele se sujeita, ele se submete. Ele diz, Senhor, estou debaixo da tua vontade. Seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Eu sou teu servo. Por isso, inclinar-se no Antigo Testamento era necessário. O inclinar-se traz consigo duas verdades. Primeiro, uma expressão corporal. Quando nós dizemos para a igreja que ela precisa expressar-se, ou expressar-se com gestos, ela não entende que os gestos são expressões de adoração, como levante as suas mãos ao Senhor, aplaudam ao Senhor, abram as suas bocas, porque as pessoas sentam aqui e parece que estão velando um defunto. Elas não abrem as bocas para adorar, não têm coragem de dizer um único louvado seja o nome do Senhor. Você precisa aprender a expressar louvores a Deus, porque Ele está neste lugar. Você precisa abrir a tua boca e glorificar. Mas pastor, eu não tenho vontade, eu não sinto desejo, pelo contrário, eu sou tímido, eu tenho receio de que as pessoas olhem para mim e falem de mim depois. Não se importe com elas, não são a elas que você veio adorar. Você veio adorar o teu Deus, o teu Senhor. Então glorifica o nome de Jesus. Tem muita gente aqui que não abriu a boca uma única vez nesse culto, nem para dizer um amém.
típico dos batistanos. As igrejas batistas dizem amém. Aquelas igrejas bem conservadoras, tradicionais, pelo menos dizem amém. Tem gente aqui que está abaixo da linha batistana, porque nem um amém teve coragem. É muito sério isso, não é? Nem um amém. Aí alguém pergunta para você na rua: a sua igreja é renovada? Não. A sua igreja é tradicional? Não. Não. Minha igreja é renovada. Aí se essa pessoa te visse aqui, acho que nós vamos filmar você assim, ó. Pastor, morro de vergonha. Quantas irmãs, jovens, diante de um filme, chorando. Chora diante de um personagem. A moça da novela. Os irmãos aqui que são torcedores do finado Flamengo fazem um barulho quando o Flamengo faz o gol, que é uma raridade. Aí vem para a igreja, irmãos, ó. Você precisa expressar adoração ao teu Deus. Ou você tem vergonha do teu Senhor? Damasceno numa terra estranha. As pessoas iriam olhar para aquele homem e iriam julgá-lo mal. Afinal de contas, esse estrangeiro é meio doido. O estrangeiro chegou aqui entre nós, prostrou-se com o seu rosto em terra e adorou o Senhor que fez os céus e a terra. Isto é exemplo de adoração. Mas ele não é o único. Nós temos a adoração extraordinária de Davi. Alguém diria o seguinte: mas Davi sempre foi um adorador. Isso é verdade, irmãos. Ele foi adorador. Ele sempre foi um adorador. Mas adorar a Deus em momentos tão difíceis não é para qualquer um. Davi estava 3 dias e 3 noites jejuando, chorando e suplicando o Senhor. Porque Deus disse: o filho que nascerá de Betseba vai morrer. E o menino nasceu. E quando Davi olhou aquela criança tão perfeita e tão inocente, ele vai suplicar a Deus: Senhor, não deixe morrer. Senhor, não deixe morrer. Prostrou-se no chão, deitou-se no chão, ficou 3 dias ali. As pessoas diziam: comam alguma coisa. Ele dizia: não quero nada. Tome banho, não quero tomar banho. Vou ficar aqui, meu Deus, não mate a criança. Meu Deus, não mate a criança. Deus poupe a criança. Deus tenha misericórdia. Chorou, depois não chorou mais, e ficou ali, e ficou suplicando. 3 dias depois, a notícia chegou: Davi, o menino, morreu. As pessoas esperavam que ele se levantasse, se desesperasse, arrancasse os cabelos da cabeça. Ele se levantou, morreu, foi. Tá bom. Levantou, tomou banho, trocou de roupa, comeu e entrou no templo e se prostrou diante do Senhor e o adorou. Adorou, porque Deus é Deus. Deus não fez o que ele pediu, Deus não fez o que ele desejou, mas Deus fez o que Deus decidiu fazer, e aquilo que Deus decide fazer é melhor para a tua vida. Você precisa adorar o Senhor sob qualquer circunstância. Cantamos isso sempre aqui. Se Deus abrir a porta, eu adoro. Se Deus não abrir a porta, eu adoro. Mas quando Deus não abre a porta para você, quando Deus não faz o que você quer, você não adora coisa nenhuma. Você faz é reclamar contra o Senhor dos céus. Aprenda a prostrar-se, inclinar-se, a reconhecer que Ele é Deus e que você é homem. Um homem adorador maravilhoso, Jacó. A adoração de Jacó foi incrível. Depois de velho, muito velho, ele estava morrendo. Então trouxeram a Jacó os seus filhos para ele abençoar. O velho deitado na cama,
tentou se levantar para sentar, não conseguiu. Pegou o bordão, tremendo, apoiou-se na ponta e ficou assim, ó, segurando na ponta do bordão. E adorou o Senhor. Nessas condições. Incrível isso. Por isso eu vou ler Hebreus, capítulo 11. Nos diz como isso aconteceu. Hebreus capítulo 11, versículo 21. Diz assim: pela fé, Jacó, próximo da morte, abraçou cada um dos filhos de José. Abraçou na cama, ele não levantava mais, ele nem sentava mais, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Ele não tinha força, ele não se levantava, ele não podia nem sentar, mas ele se esforçou, apoiou-se na ponta do seu bordão e com muito esforço adorou o Senhor. Isso é adoração. A igreja fala, eu estou adorando o Senhor, eu sou um adorador. Adorar, queridos, é reconhecer que Deus é soberano. Você deve prostrar-se diante dele. Quando você entrar no templo, se ajoelhe, tenha reverência e temor, se ajoelhe diante do Senhor, pelo menos alguns minutos, e ofereça a ele a tua oração. Suplique a sua misericórdia, depois você se põe de pé para o adorar. Você não precisa fazer como fazem a religião do Islã, que as pessoas 3 vezes por dia se prostram no chão, colocam o rosto no pó para adorar o Deus deles, que é Allah, ou Altíssimo, ou das alturas. Deus não quer isso de você, mas Deus quer que você se prostre de verdade diante dele e reconheça que ele é o único Senhor na tua vida, que ele é o único Deus verdadeiro. As mulheres adoraram ao Senhor Jesus quando ele ressuscitou, está em Mateus 28:9, diz que elas prostraram-se no chão, ou seja, se inclinaram, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Você fez isso hoje? Adorou o teu mestre? Mas também há muitos adoradores falsos. Misericórdia. Como se caracteriza uma adoração falsa? O evangelho escrito pelo nosso irmão Mateus, no capítulo 15, nos diz assim, no versículo 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. É uma adoração falsa quando alguém ensina doutrina de homens, preceito de homens, regras de homens, costumes de homens, cultura de homens. A verdadeira adoração consiste em ensinar a palavra de Deus, a doutrina de Deus, e não a doutrina dos homens. Hoje é muito comum, e olha que nós vivemos um tempo de coisas cada vez mais expostas, mais explícitas. Pessoas que dizem o seguinte: você precisa trazer aqui o seu pedido de oração, fazer essa campanha, porque nós vamos estar em um lugar específico, um lugar onde Deus ouve, um lugar onde Deus responde, um lugar especial, um canto especial. Escute uma coisa e nunca mais se esqueça: não existe lugares especiais onde Deus te ouve melhor, onde a comunicação se dá sem interferência, onde Deus inclina melhor os ouvidos e é capaz de te ouvi-lo melhor. Não existe isso. Não existe essa de viajar mais de 7.000 quilômetros, ou é 20.000, se não me engano, sair do Ocidente para o Médio Oriente, vou para Israel, e lá eu vou pegar um pouco da água do Jordão.
Depois eu vou subir a cadeia montanhosa e vou pegar umas pedras do Sinai. Depois eu vou descer e passar pelo vale e pegar um pouco de azeite, um pouco de óleo, e vou trazer para cá, para o Brasil, e vou dar um pouquinho a você, e Deus vai mudar a tua vida. Olha que adoração mentirosa, que adoração falsa, como se Deus dependesse de um lugar específico para abençoar alguém. Veja o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, onde lemos a princípio, no capítulo 4, versículo 20, diz assim: nossos pais, o diálogo da mulher samaritana com Jesus, ela fala agora, a fala dela, no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A mulher conversando com Jesus, ela dizia: Senhor, nós os samaritanos adoramos a Deus aqui no Monte Gearim, e vocês os judeus dizem que o único lugar propício, especial para se adorar a Deus é em Jerusalém. Irmãos, até hoje, essas coisas continuam atrapalhando a igreja. Pessoas que alegam que em determinado lugar, pessoas que dizem que se você subir ao monte, Deus vai te ouvir melhor. Se você for em tal lugar, fizer tal viagem, se você for a um lugar específico, especialmente se você tiver dinheiro para comprar uma passagem tão cara para Israel, lá você vai ser muitíssimo abençoado, lá você vai receber coisas extraordinárias que daqui você não recebe, porque Deus está longe e não pode ouvir você. Trazendo para a simplicidade e para a vida cotidiana da igreja, eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte: olha, você tem que ir no monte, e você tem que estar preparado para ir no monte. Se você não estiver preparado, você não sobe no monte. Quem já ouviu isso comigo? Tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. Subir ao monte ou sair para um lugar reservado é melhor. Óbvio que é melhor, porque você está ali com um único propósito. Você está ali com um objetivo santo de buscar a Deus. Você está ali livre de interferências e de distrações. Mas não é o lugar em si, não é porque você subiu 50 metros ou 1.500 metros que Deus vai ficar mais perto de você. Não existe isso. Vou repetir o versículo 20 para você entender de vez. Tem muita gente que se deixa levar por essas coisas. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me que a hora vem, em que nem neste monte, no Gearim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é. A hora já chegou ou não chegou, igreja? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Então não existe um lugar específico, não. São falsos adoradores. São pessoas que usam os símbolos, que usam as figuras religiosas da Bíblia, como o Israel, ou como Israel, um lugar emblemático, por ter acontecido toda a história bíblica ali. Usam as figuras religiosas, que são importantes, é claro. São muito importantes para a fé cristã, mas não passam de símbolos. Jerusalém, um dia, foi a sede mundial da adoração. Um dia isto foi.
Até que Jesus veio. Depois que Jesus veio, Jerusalém tornou-se apenas uma capital histórica da fé. Não há nada lá especial, não há nada lá que você deva buscar, não há nada de lá que você deva adquirir como facilitador da tua bênção, como por exemplo, óleo de Israel, água do Jordão, pedras do Sinai. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se eu trouxesse para cá e fizesse uma campanha na igreja, dizendo que alguém trouxe para mim 2 litros de água do Jordão, e eu subdividisse em pequenas quantidades, pequenas embalagens, e fizesse uma campanha que os irmãos iam querer. Ninguém tem coragem de falar assim, eu ia querer, mas ia. Ah, dá um, pastor, dá uma aguinha do Jordão. Porque nós queremos crer naquilo que o olho vê. Nós queremos crer naquilo que a mão toca. Mas a Bíblia diz que o justo vive da fé. E se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Você deve viver da fé. Você deve viver pela fé. E fé é justamente a crença em algo que o olho não vê e a mão não toca. Nós não cremos em Deus porque nós o vimos. Ninguém o viu. Mas nós temos certeza que Ele existe e é recompensador de todos aqueles que o buscam. Se você buscar o Senhor, Ele vai recompensar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Adorar em espírito e em verdade é mais do que simplesmente inclinar-se. Hoje, as pessoas do Ocidente não aderiram ao costume oriental de se inclinar, de se abaixar. Até hoje, alguns países fazem essa reverência. Quando chega diante de alguém maior do que ele se prostra, ele se inclina para reconhecer a autoridade. Mas nós reconhecemos o nosso Senhor. Nós adoramos o nosso Deus, sem especificadamente nos prostrarmos e nos inclinarmos com o nosso rosto em terra, embora você possa fazer, se você sentir no coração, pode colocar o seu rosto no chão e inclinar-se diante do Senhor e reconhecer que Ele é Deus, e que você é homem, que Ele é poderoso e você é fraco, que Ele é eterno e que você é mortal, que Ele é espírito e você é carne, que Ele tem a vida em si, você tem a vida doada por Ele, que Ele é Senhor, você é servo. Você pode reconhecer e dizer ao Senhor toda glória, toda honra e todo louvor. E eu com a minha boca glorifico o meu Deus nesta noite, exalto o seu nome, eu abro a minha boca e digo glória, glória a Deus, único Senhor verdadeiro. Não tenho que ficar intimidado com o que os outros vão pensar de mim. Agora, amados, para encerrarmos aqui, quero que você entenda uma coisa: adorar é mais do que prostrar-se, reconhecer a superioridade do Senhor sobre você, submeter-se a Ele com gesto de que Ele é maior e de que você é menor. É servir. Servir. Muitas pessoas pensam que adoração é chegar na igreja do domingo e cantar louvores, cantar cânticos. Pessoas acham que é só isso. Ou dizer para alguém na rua, eu sou da igreja, eu frequento a igreja. Adoração é serviço. Serviço. Você precisa servir ao Senhor. Você serve o Senhor com o quê? Você serve o Senhor como? Como você serve o Senhor? Apenas vindo à igreja? Você serve o Senhor como? Apenas dizendo que crer nele? Você serve o Senhor como? Faça alguma coisa. Faça algo para que você possa então afirmar que serve a Deus. O reino de Deus, há muitas coisas que você pode fazer. Na igreja há muitas coisas. Quando eu digo reino, refiro-me à igreja. A igreja local como parte do reino. Que você pode fazer e o que você tem feito. Qual é a obra que você tem realizado na obra, no reino? Você faz o quê? Eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus. Senhor, Senhor, te adorarei, te adorarei. Pode acabar tudo, te adorarei, mas você faz o quê? O que você tem feito para
de fato, de verdade, ser um adorador? Nós sabemos que Deus é o que, irmãos? Espírito. Deus é o que, igreja? E nós somos o quê? Nós somos o quê, irmãos? Para um espírito trabalhar na carne, ele precisa de quê? De carne. Deus trabalha hoje através de quem? De você. Deus age hoje através de quem? Deus é espírito e nós somos a sua carne. Repita, Deus é espírito e eu sou a sua carne. É? Se coloca de pé. Você é. Você tem sido braço de Deus na terra. Você tem sido pernas de Deus na terra. Você tem sido olhos de Deus na terra. Você tem sido ouvidos de Deus na terra. Você tem sido coração de Deus na terra. Você tem agido e trabalhado em nome e para o Senhor na terra. Então você pode dizer: eu sou um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Eu sirvo o meu Deus. Eu faço obra, ou eu faço uma obra no reino de Deus. Eu faço alguma coisa no reino de Deus. Eu não sou um adorador falso que fica: eu adoro o Senhor, eu adoro tanto o Senhor, mas não faz nada. Servir é adorar. Coloca a mão no teu coração. Você é um adorador? Meu Deus, a tua palavra nos dá inúmeros exemplos de verdadeiros adoradores. Pessoas que se prostraram diante de ti e reconheceram que o Senhor é Deus e se submeteram a ti para fazerem a tua vontade em suas vidas. E foram maravilhosamente abençoados. Tão abençoados que se tornaram exemplos vivos para a igreja de hoje. São testemunhos vivos de tudo aquilo que o Senhor faz. A partir do momento em que o homem colocar a vida diante de ti, assim como eles o fizeram no passado. Maravilhoso Deus e eterno Pai, desperta a tua igreja para ser verdadeiramente adoradora, não uma igreja, meu Deus, apegada a mitos, ó Senhor, apegado a coisas do homem, meu Deus, uma igreja que aprende doutrinas de homens e que transmite doutrinas de homens. É uma igreja que em vão adora a ti, uma igreja, meu Deus, que diz que é preciso ir a tal lugar, é preciso de tal objeto, é preciso de tal coisa para se exercer fé, mas a tua palavra diz que a fé é o firme fundamento daquilo que os olhos não veem, mas a certeza daquilo que o Senhor vai fazer. É por isso que nós cremos, meu Deus, mesmo sem vermos, não temos símbolos, não possuímos imagens, não possuímos sinais, não possuímos emblemas da nossa fé, porque a fé é pura, a fé é santa, a fé não admite nenhum tipo de idolatria, e nós somos um povo que estamos adorando a Deus e procurando fazê-lo em espírito e em verdade. Senhor, usa esta igreja como corpo de Cristo na terra, pois Ele disse que Ele é o cabeça e que nós somos o corpo, portanto somos a carne de Deus na terra. Deus é espírito e nós somos a sua carne, através de quem Ele trabalha, através de quem Ele se manifesta, através de quem Ele dispensa salvação, através de quem Ele alcança as vidas que ainda não o conhecem. Abençoe e fortaleça o teu povo, faça deles verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Se você crê, diga glória a Deus.